Oi gente, vamos conversar aqui um pouquinho. Hoje, como vocês sabem, é véspera de Natal e eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu já vinha querendo fazer esse vídeo, né, pra hoje, mas eu não tinha certeza se eu ia fazer e aí alguém veio e me pediu para que eu fizesse um vídeo sobre isso. Então hoje eu tô trazendo um vídeo sobre o Natal. Eu sei que tem muita gente por aí, muitos cristãos principalmente, que falam mal do Natal, que dizem que a gente não deveria comemorar o Natal porque o Natal tem uma origem pagã. Muitas coisas do que a gente faz hoje em dia, na verdade a maioria das coisas, tem uma origem pagã, tem uma origem em alguma outra coisa que na época em que foi feito não combinava com o cristianismo. Mas hoje a gente deu um novo significado para muitas coisas e hoje em dia não é errado você fazer, dependendo da intenção que você tem ao fazer aquilo ali. E o Natal é uma dessas festas. E aí, pensando nisso, você poderia até pensar, mas a gente tem que fazer, não é o que a gente acha, a gente tem que viver de acordo com o que a Bíblia diz, e a Bíblia não diz que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, a Bíblia não manda ninguém comemorar o Natal. Sim, você está certo, a Bíblia não fala a data do nascimento de Jesus, a Bíblia não manda em lugar nenhum você comemorar o Natal. Existem muitas coisas que a Bíblia não fala e não é errado você fazer. Quando você vai olhar o contexto das passagens bíblicas, quando você vai olhar todos os versículos, todas as passagens que falam sobre determinado assunto, você vê que a Bíblia não condena aquilo, entendeu? E se você for parar para pensar, a Bíblia, e for observar, a Bíblia não condena que a gente comemore o nascimento de Jesus. Um dos motivos que eu vejo isso é que, primeiro, que para Jesus vir para a Terra, morrer e ressuscitar, né, ser crucificado e ressuscitar, que esse foi o grande objetivo da vinda de Jesus, foi se entregar por nós pecadores que não merecemos a graça de Deus, para poder pagar a culpa no nosso lugar e assim nos dar a possibilidade de sermos justificados diante de Deus, mesmo quando nós não merecemos, isso por causa da justiça dele. Esse foi o grande objetivo da vinda de Jesus. Mas para que Jesus pudesse ter vindo para cá como um ser humano, primeiro de tudo, Jesus precisou nascer. Jesus ele não apareceu do nada, Jesus nasceu e a Bíblia é muito clara sobre isso. Jesus nasceu como um ser humano, mas ele veio primeiramente como um bebezinho. Ele precisou nascer para que ele fosse um ser humano, para que ele crescesse, para que ele fizesse tudo que ele tinha que fazer. É claro que Jesus existe desde a eternidade, desde o sempre Jesus já existiu. Né? João capítulo 1 vem nos dizer que no princípio, ou seja, no princípio de todas as coisas, e quando ele fala no princípio, ele está lembrando a passagem de Gênesis 1, quando diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e não havia nada na terra, e não havia luz. Então ele está lembrando aquele no princípio de Gênesis 1. E aí João diz no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é eterno, ele existe desde a eternidade. Jesus ele é criador do mundo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e que sem ser por meio dele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Todas as coisas são dele. Então Jesus é eterno, sim. Só que como um ser humano, como carne, como dentro de um corpo de uma das suas criaturas, Jesus ele precisou nascer na Terra para ganhar o corpo de uma dessas criaturas, né, para poder viver aqui na Terra e pagar o nosso castigo no nosso lugar, já que quem cometeu o pecado foi um ser humano, então quem deveria pagar por esse pecado deveria ser um ser humano. Por isso que Jesus veio para a Terra. Ele precisou nascer como um ser humano. Se a gente for parar para observar, todos comemoraram o dia do nascimento de Jesus. Os homens comemoraram o nascimento de Jesus, o céu comemorou o nascimento de Jesus, os anjos comemoraram o nascimento de Jesus. Na noite em que Jesus nasceu, o céu, as estrelas estavam mais brilhantes. No céu, Deus colocou uma estrela em específico para que brilhasse mais do que todas as outras, para anunciar aos sábios: o Filho nasceu. Sabe? Aquela estrela anunciava aquilo que diz lá em Isaías: um filho vos nasceu, um menino vos foi dado, e o nome dele será chamado Altíssimo. Sabe? Um filho vos nasceu. Uma estrela no céu brilhou mais do que todas as outras para declarar que
o Filho de Deus havia nascido como ser humano. Os homens comemoraram o fato de o Filho de Deus ter vindo à Terra. Os sábios foram até Jesus, eles procuraram, a Bíblia diz que eles se informaram diligentemente sobre a data em que haveria de nascer esse menino e sobre o local que haveria de nascer esse menino. E quando eles viram a estrela no céu, eles seguiram a estrela para chegar até esse menino e lhes dar presentes, assim como se faziam com os reis. Quando alguém ia visitar um rei naquela época, levava presentes para o rei, sabe? E foi o que esses sábios fizeram. Eles foram visitar o rei dos reis que havia nascido e levaram presentes para esse rei. No momento em que Jesus nasceu, os anjos comemoraram o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que pastores de ovelhas estavam no campo com suas ovelhas e eles viram no céu anjos aparecendo, vários anjos que apareceram e cantavam e glorificavam a Deus porque o Filho de Deus havia nascido. E eles diziam: agora haverá paz na terra para os homens, a quem Deus quer bem, paz na terra para os homens, a quem Deus ama. Sabe, eles cantavam finalmente as profecias do Velho Testamento haviam se cumprido. Aquelas profecias de Isaías que falava do menino que viria, filho de uma virgem, e que cresceria e governaria o mundo com um cetro de justiça, e que salvaria os oprimidos, que libertaria aqueles que estavam sendo escravizados pelo pecado, que tiraria o jugo do pescoço daqueles que eram servos do pecado. Sabe, aquele que aliviaria a opressão que o pecado estava causando no povo. Aquele menino havia nascido. Então os anjos comemoraram o nascimento de Jesus. E por que nós, que somos os seres humanos, que somos as pessoas por quem ele veio morrer, porque nós não podemos comemorar o dia do seu nascimento? É claro que a Bíblia não fala do dia que Jesus nasceu, mas isso ainda é melhor, porque nós podemos comemorar todos os dias. Todos os dias nós podemos nos alegrar com o nascimento de Jesus. Todos os dias nós podemos celebrar. Todos os dias nós podemos agradecer a Deus, porque Deus mandou o seu filho para a terra, sabe? O menino nasceu, e o menino cresceu e viveu entre os homens, e fez grandes milagres e sinais entre os homens, e ensinou grandes lições para nós. E o menino, depois que se tornou homem, se sacrificou no nosso lugar, quando ele era justo. Ele não merecia passar por aquilo. Quem merecia passar por aquilo ali que ele passou éramos nós, mas ele tomou o castigo no nosso lugar e depois ele ressuscitou. Quem ressuscitou no mundo? Qual morto no mundo que ressuscitou com o corpo glorificado, do qual a morte não tem mais poder sobre aquele corpo? Ninguém no mundo nunca passou por isso. Ele é o único que ressuscitou com o corpo glorificado, no qual a morte nunca mais poderá vencer aquele corpo. Nunca mais a morte pode vencer Jesus. Ele derrotou o maior inimigo de uma vez por todas. A gente ainda vai ter esse corpo. Ainda vamos ser vencedores sobre a morte, ainda teremos um corpo glorificado que não vai mais poder morrer, mas nós ainda não temos esse corpo. Ele é o único que já passou por isso. Mas para que isso tudo pudesse acontecer, ele primeiro teve que nascer como um pequeno meninozinho. Então, mesmo que a Bíblia não diga qual foi o dia em específico que Jesus nasceu, nós podemos comemorar esse dia todos os dias. É melhor ainda, porque já que nós não sabemos que dia que ele nasceu, nós podemos comemorar isso todos os dias. Agora, o mundo secular escolheu uma data em específico para que esse dia fosse comemorado, sabe? E nós podemos aproveitar a oportunidade. Sabe o que foi que Paulo fez? Paulo aproveitou as oportunidades. Paulo, ele não se contaminou no meio onde ele ia para pregar o evangelho. Mas Paulo aproveitou as oportunidades. A Bíblia diz que Paulo chegou em uma cidade onde tinha vários altares, cada um para um deus diferente, sabe? Uma cidade bem idólatra. E Paulo chega e vê um altar que diz assim, ao Deus desconhecido. E ele chega para os cidadãos daquela cidade e ele diz: eu vejo que vocês são muito religiosos, eu vejo que vocês são muito cuidadosos no que quando se trata desse assunto de adoração aos deuses e tal, que é tanto que vocês colocam um altar para cada deus para não ter perigo de esquecer nenhum. Mas eu vi entre os seus altares um altar dito ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar. Então Paulo, ele aproveitou a oportunidade. E nós, como cristãos, nós devemos aproveitar essa oportunidade também. Se foi essa data em específico que o mundo secular escolheu, por que não aproveitar
essa oportunidade. Pessoas estão tão ocupadas criticando o fato do Natal ter origem pagã ou não ter, ou ter uma data na Bíblia ou não ter. As pessoas estão tão preocupadas olhando para esse lado que se esquecem de que essa é uma boa oportunidade de você evangelizar as pessoas, sabe? Já que está todo mundo pelo menos falando sobre Jesus, então por que não falar do jeito certo sobre Jesus? É uma boa oportunidade para você dizer às pessoas: Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que cresce nesse filho não pereça, mas tenha a vida eterna, sabe? É uma grande oportunidade de você falar de João 3,16, de você evangelizar as pessoas e dizer: essa data lembra o nascimento do Cristo, o Cristo que veio para redimir as pessoas dos seus pecados, mas as pessoas focam na parte errada. O foco delas essa data é comemorada do jeito errado. Ninguém comemora ela por isso. Ninguém está falando do Natal por causa do nascimento de Jesus. O foco é só o comércio. O foco são só as festas. O foco é o tal do Papai Noel. Sabe, é uma coisa que não faz sentido você dizer que todo mundo só pensa pelo lado errado, todo mundo só foca no lado errado. Então eu também não vou fazer porque é errado. Sabe, isso é um argumento tão fraco. É como se você estivesse numa creche cheio de crianças pequenas e essas crianças ainda não sabem comer de colher. Então você entrega uma colher para uma das crianças e ela vai comer e é claro que ela vai se lambuzar toda. Ela é pequena, ela não tem coordenação motora, ela nunca fez aquilo, ela não sabe como é. Então ela vai se melar toda. E aí, ao invés de você ensinar essa criança a forma certa dela comer com colher, você proíbe a colher para todo mundo. A mensagem que isso transmite não é de que você está tendo um zelo por aquilo, mas é de que você está desinteressado naquilo. Todo mundo faz errado e eu não estou com nenhum pingo de interesse de mostrar como é o certo, sabe? É esse tipo de mensagem que você transmite quando você usa esse argumento. Já que está todo mundo fazendo errado, que tal aproveitar essa oportunidade para mostrar como fazer o certo? Já que todo mundo está focando no comércio, no Papai Noel, nas festas, que tal mostrar que o verdadeiro motivo de se celebrar o Natal é Jesus Cristo? É o que ele veio fazer pela humanidade. É o fato de Deus ter amado tanto o mundo, de ter mandado o seu único filho, existente desde a eternidade, para vir para a terra como uma de suas criaturas e se sacrificar por nós. Mas aí você pode dizer assim, o motivo até pode ser plausível para você poder aproveitar a oportunidade de evangelizar. Mas aí os símbolos do Natal, o tal do pisca-pisca, a árvore de Natal, as bolinhas do Natal, os presentes, todo mundo só pensa em comprar, comprar, comprar. Por que você não ressignifica tudo isso? Sabe? Na minha casa, eu tenho pisca-pisca, eu tenho bolinha de Natal, eu tenho árvore de Natal. E eu não tenho nada disso na minha casa como uma coisa pagã. Eu não uso nada disso com um objetivo pagão. Sabe? Tudo isso na minha casa foi ressignificado. Porque quando eu olho para o pisca-pisca, sempre que eu olho eu imagino como devia estar lindo naquela noite quando Jesus nasceu. O céu devia estar lindo. As estrelas deviam estar parecidas com esse pisca-pisca, todas piscando, alegres, porque um filho nos foi dado. Quando eu olho para esse pisca-pisca, eu me lembro que é tão lindo essas luzes brilhando, assim como que bom que Deus mandou a luz do mundo para nós, sabe? Jesus é a luz do mundo. Que bom que Deus mandou a luz do mundo para iluminar as nossas noites de escuridão. E eu vejo as bolinhas do Natal e eu lembro, uma árvore cheia de bolinhas é lindo, assim como um cristão deve ser cheio de frutos. Assim como a minha árvore é mais bonita quando está cheia de bolinhas, Deus vai se agradar de mim se eu estiver cheia de frutos que o agradem. Quando eu vejo a minha árvore de Natal, eu não penso no significado pagão do Nimrod, ou seja lá de quem for. Eu penso em essa árvore para mim me lembra Jesus, a árvore da vida. A árvore que veio alimentar as pessoas. Suas frutas servem de alimento, suas folhas servem de remédio e a sua sombra serve de abrigo, sabe? Quando eu vejo a minha árvore de Natal, eu penso em Jesus, em como eu sou grata por tê-lo na minha vida. Como eu sou grata em ser alimentada por ele, ser medicada por ele, ser abrigada por ele. Eu penso nesse motivo. Então, você não deve olhar para as coisas e pensar só no lado ruim que as pessoas falam.
Olhe para isso e dê um novo significado, sabe? Faça isso ter um novo símbolo na sua vida, ter um novo significado na sua vida. E aproveite a oportunidade para falar de Jesus. Aproveite a árvore para falar de Jesus. Aproveite as bolinhas para falar de Jesus. Aproveite o pisca-pisca para falar de Jesus. Aproveite os presentes para falar de Jesus. Porque nós lembramos do aniversário dele, mas quem ganha presente são outras pessoas. Porque é melhor dar do que receber. Foi isso que ele nos ensinou. Quando eu olho para a ceia de Natal, por exemplo, eu não penso em festas pagãs, em como isso relembra a festa pagã. Não, eu olho para a ceia de Natal e eu penso como vai ser maravilhoso quando tiver todo mundo no céu. E eu penso assim, Jesus sentado na cabeceira daquela mesa, sabe? Na ponta daquela mesa, olhando todos os seus irmãos, olhando todo o seu povo reunido ao redor daquela mesa, todo mundo jantando junto. Porque Jesus disse que nunca mais ele beberia o vinho. Ele disse isso na última ceia. A não ser no dia em que todos nós estivéssemos juntos de novo. E isso ele estava se referindo a uma ceia, sabe? Ele disse, no dia que nós nos reunimos de novo, vai ter uma grande festa. E nós vamos comer juntos e beber juntos e vamos nos alegrar e vamos comemorar, porque a morte, o grande inimigo, foi vencido. E porque vocês agora não vão mais sofrer, não vai haver mais lágrima, não vai mais haver choro, não vai mais haver sofrimento. Tudo isso agora é passado, tudo isso, agora tudo se fez novo. Então, quando eu olho a ceia do Natal, quando eu penso nisso, eu penso na grande ceia que vai acontecer no céu. Quando eu penso que o dia que foi escolhido pelo mundo secular se tornou um dia de feriado, eu agradeço a Deus, porque isso é mais um motivo para que as pessoas possam se reunir, elas não precisam ir para o trabalho, então elas podem se reunir, que é o que Deus quer. Afinal, não foi para isso também que Jesus veio? Para unir as pessoas que estão desunidas, para dar alegria às pessoas que estão tristes, para fazer viver em comunhão um povo que é egoísta e só quer viver só, para trazer paz a um povo que só quer brigar. Não foi para isso também que Jesus veio? Então, em vez de ficar criticando o Natal, aproveite essa oportunidade. Porque nós devemos comemorar o nascimento de Jesus todos os dias de nossa vida. Afinal, para ele crescer e se sacrificar e ressuscitar, ele precisou um dia vir como um ser humano. Afinal, tinha que ser um ser humano. Então, aproveite essa data. Comemore essa data. Se alegre, agradeça a Deus, glorifique a Deus por João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um dia de comemorar, é um dia de celebrar, é um dia de ser grato a Deus. É um dia de lembrar que um filho nos foi dado, um menino nos nasceu. Emanuel, Deus finalmente estava conosco. Todas as profecias finalmente haviam sido cumpridas.